A gente fala agora de um assunto delicado e que interessa a todo pai e a toda mãe. São os números de estupro de menores de idade em Pernambuco. Os dados que nós vamos apresentar agora são da Secretaria de Defesa Social do Estado. Na comparação entre o primeiro semestre de 2014 e 2015, houve um aumento nos casos de estupro de crianças e adolescentes. Aqui em Petrolina, o número foi reduzido. Em Salgueiro, os números ficaram iguais. Em Araripina, foram 2 casos no ano passado e 1 este ano. Em Trindade, foram 4 casos de estupro em 2014 e, felizmente, nenhum até o primeiro semestre deste ano. As vítimas de estupro, que são menores de idade, mesmo em silêncio, dão sinais que estão passando por esse crime absurdo. E claro, essas crianças vão precisar de ajuda psicológica. É sobre esse assunto que Jadir Souza vai conversar agora ao vivo. Olá, Jadir, boa tarde. Oi, Isabela, boa tarde a você, a todos que acompanham o GRTV Primeira Edição. Pois é, um assunto muito delicado, que exige muita delicadeza e sutileza no trato com essa vítima, por parte dos familiares, dos profissionais escolares, enfim, por todo mundo que está aí no convívio dessa criança. Por isso, nós convidamos 2 profissionais, a Ilse Braga, que é professora de Psicologia da Univasf, e a Thelma Fernandes, que é assistente social do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, para bater um papo, dar orientações aos pais, aos professores que estão assistindo. Gente, muito obrigado pela entrevista. Vou começar com a Ilse. Ilse, essas crianças realmente elas dão sinais de que está acontecendo alguma coisa? Que sinais são esses? Olá, boa tarde. Primeiro, é importante a gente pensar que a criança é pessoa, então ela é alguém que precisa de atenção, não é um objeto da família. E ela vai apresentando sinais, sim, no comportamento. Por exemplo, se é uma criança que antes na escola era muito extrovertida, de repente essa criança não é mais, fica muito tímida, não quer falar com ninguém, fica resguardada. Tem as questões também relacionadas às brincadeiras. A criança ela vai na brincadeira colocar ações que aconteceram com ela. Ela representa na brincadeira isso, né? Então é importante que os pais fiquem atentos. Se a criança, por exemplo, apresenta um conhecimento maior do que a sua idade, isso aí são sinais indiretos, além dos sinais diretos que vão aparecer no próprio corpo da criança, que os pais vão precisar ficar atentos também. Percebeu isso? Como deve ser essa conversa com a criança? Deve se dirigir diretamente a ela? Olha, depende muito da idade da criança. Se a criança já for capaz de entender o que é o abuso, sim, você pode conversar com ela e instigar, né? É importante que seja um adulto que tenha um laço afetivo com a criança. Não já levar a criança para a polícia de vez, não, porque a criança não vai ter, é uma revitimização dessa criança. Então, tem que ter muito cuidado, conversando com ela e procurando saber, né, essas questões, como foi que aconteceram. Tá, ok. Thelma, percebido isso, realmente conversado com essa criança, já se sabendo da violência, como é que esses pais devem proceder, onde eles devem buscar atendimento? Bom, essas crianças vitimizadas, elas são encaminhadas ou pela escola ou a própria família pode se dirigir ao conselho tutelar. Se não houver necessidade de um atendimento emergencial hospitalar, certo? Eles encaminham direto para o CREAS. E lá no CREAS municipal, nós recebemos essa criança para todo o acompanhamento psicossocial. Como é feito esse acompanhamento? Esse acompanhamento é feito junto com o responsável da criança, certo? E separadamente o psicólogo atende a criança. Professora, esse acompanhamento que a Thelma falou agora, ele realmente é indispensável para essa vítima? Sim, é indispensável, porque para que não aconteça essa revitimização da criança. Muitas vezes a criança, além de ter passado pelo abuso, ela fica sendo jogada de instituições em instituições, né? E isso faz com que ela, às vezes, não queira mais falar, né? Ela não queira mais falar sobre o assunto. E ainda tem o fato de que, às vezes, a criança não tem também a noção de que aquilo que aconteceu com ela foi abuso. Então, por isso que é importante esse cuidado da família, de quem tem um laço afetivo com a criança, porque ela vai saber, sim, se aquilo era uma relação de amor mesmo ou era de abuso. Professora, nas clínicas, como é que vocês percebem essas crianças? Elas ficam fragilizadas e na vida adulta, isso acaba tendo interferência mesmo? Depende também de como o abusador tratou isso, né? A criança, existem crianças sim que apresentam esses sinais de tristeza muito profunda, medo de tudo, de todas as coisas, medo de falar até, mas também existe a criança que ela não entende que aquilo que aconteceu com ela foi abuso, né? Tanto é que existem muitos adultos que percebem só quando adultos que aquilo foi abuso. Thelma, e esse acompanhamento, em média, ele dura quanto tempo?
Bom, isso vai depender de cada caso, né? De cada reação de cada criança. Elas são atendidas dentro do CREAS e depois elas são acompanhadas quando elas retornam para a família, entendeu? Geralmente esses abusos ocorrem dentro da própria família, com vizinhos, às vezes, com parentes próximos. Acontece muito, né? E por isso que a gente precisa ficar vigilante e denunciar. Mesmo que seja alguém da família, se certificou que aconteceu o mesmo abuso, é importante que aconteça a denúncia sim, para que esse caso não fique impune. Thelma, como fazer essa denúncia? Essa denúncia, para a família não ir sozinha, né, eles procuram logo ajuda a uma instituição. Ou vão no CREAS diretamente, ou no CRAS, que estão próximo ao local onde moram, certo? No posto de saúde, e vão ao conselho tutelar, entendeu? E aí eles fazem essa denúncia, vão na delegacia, registram a queixa e fazem o encaminhamento para o nosso atendimento. Rapidinho, vocês colocaram que é uma situação que muitas vezes acontece dentro da própria família. Isso. É observar, é prestar atenção e deve-se realmente abordar essa pessoa que acaba sendo suspeita. Sim, claro, não pode deixar. Elas são abordadas e elas vão responder um processo notificadas logo como agressores. Além, os sinais também que você pode prestar atenção são os físicos também. A criança vai apresentar os sinais psicológicos, mas os físicos também estão aí, né? Às vezes, quando se vai dar banho na criança, prestar atenção mesmo. É prestar atenção. Ilse, muito obrigado. Thelma, muito obrigado. Olha só, gente. O estupro ele é dividido em duas categorias. O que os juristas chamam de natureza simples, e aí a pena vai de 6 a 10 anos de prisão. No caso de a vítima ter menos de 18 anos e ter mais de 14 anos, essa pena varia entre 8 e 12 anos de prisão, mas no caso de menores de 14 anos, que é o estupro de vulnerável mesmo, de pessoas menores de 14 anos, essa pena é agravada e vai de 8 a 15 anos de prisão.